Olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para o nosso último episódio, Gustavo, do ano de 2022, do nosso CJPcast. E a ideia é que hoje somente eu e meu sócio Gustavo, te apresenta de novo para quem está vendo a primeira vez. A gente pegou o puxão de orelha. Estamos cheios de recomendações para o episódio de hoje. Eu sou Gustavo Pastor, sócio coordenador da área criminal do CJP Advocacia, que é um dos patrocinadores desse podcast, que a gente também precisa deixar claro. E hoje é um programa diferente. Diferente. Hoje nós vamos, a ideia é fazer um balanço, um ano de CJPcast. Não é um ano necessariamente um ano fechado, mas assim, é um exercício de 2022 que a gente começou esse projeto. E assim, eu acho que como ideia hoje, Gustavo, a gente podia abrir aqui um pouco, fazer um pouco de um resumão do que a gente, das pessoas que a gente conversou. Eu acho que dos assuntos, das áreas que a gente tratou, todos os assuntos relacionados à advocacia, ao escritório, né? E a esse projeto, acho que vale a pena também a gente voltar um passo para falar um pouco como começou esse projeto aqui do Exatamente, mas do antes podcast. Disso, eu acho que a gente tem que pedir para a galera curtir, comentar, compartilhar. A gente estava fazendo o levantamento desse último ano, inclusive em acessos, e a gente, como todo em qualquer canal no YouTube, 80% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal. Então, de repente, está gostando do conteúdo, se esquece de inscrever. E a gente precisa que seja inscrito, porque isso fortalece, isso engaja, isso torna o nosso canal mais relevante e o algoritmo do YouTube entrega para mais pessoas. A gente já está bem feliz com esse pouco mais de um ano a entrega. A gente, entre episódios e cortes do canal, a gente conseguiu atingir, salvo engano, 23 mil pessoas. De um modo geral, de view, acho que é mais ou menos isso. Gente aonde a gente não tinha intenção, na verdade, não é intenção, mas a gente não imaginava onde a gente ia chegar. O alcance fora de Belém, fora do estado do Pará. Então, assim, curte, compartilha, se inscreve principalmente, coloca o sininho para quando sair episódio novo, tu já ouvir ou ver no YouTube, que vai ajudar muito a gente. E a gente tem uma meta nova, né, de 2023 aí. Temos, e a gente vai alcançar. Vamos mudar um pouquinho aí pro ano que vem, preparando algumas coisas. Acho que foi um projeto que deu muito certo, é muito prazeroso fazer. A gente percebeu que conversas que a gente tinha com amigos, com colegas, com equipe, entre nós, né, sobre assuntos que nos doem também, a gente consegue compartilhar, e compartilhando dessa forma, através desse instrumento aqui do podcast, a gente conseguiu interagir e ver a opinião de outras pessoas, sentir um pouco a dúvida das pessoas que estão ouvindo e que mandaram algumas perguntas, comentaram, fizeram, né, o feedback de quem está assistindo e o feedback de quem é convidado. Não só no canal do YouTube, mas nas redes sociais, no Instagram principalmente, né, nas nossas redes sociais. No Instagram, muita gente comenta, algumas pessoas próximas comentando, dando ideias, fazendo perguntas, de repente, de algum episódio que assistiu. Exato. E permitiu que a gente conhecesse também outras pessoas. A gente convidou, obviamente, no início do projeto, pessoas que eram próximas a gente, que compartilhavam das mesmas dores, como eu falei. E algumas pessoas o Gustavo conhecia, outras pessoas eu conhecia, ou o Thiago conhecia, que não necessariamente nós três conhecemos ao mesmo tempo, e aí permitiu que a gente abrisse, que a gente conhecesse gente nova, interagisse e conhecesse projetos, que é mais importante, projetos de advocacia diferente, projetos de carreira jurídica, de carreira na área do direito, especialmente voltado para a advocacia, que é o nosso objetivo, mas de produtos diferentes da advocacia, coisas que a gente começou a perceber, fala, cara, bacana, deu certo de um jeito, não deu certo de outro, no caminho até aqui, pessoas deram certo de um jeito, diferente do nosso, ou às vezes até com alguns pontos de coincidência. Procuramos referências de outros serviços, contabilidade, por exemplo, ou prestadores de serviços, consultorias, relacionados à gestão, a marketing, enfim, a parte financeira do escritório, cobrança. Foram alguns dos assuntos que a gente tratou nesse ano que trouxeram, né, na verdade, elementos para que o advogado pudesse desenvolver também a sua estruturação de negócio, seu posicionamento de mercado, a forma como presta o seu serviço
para melhorar, a ter resultados que de repente não necessariamente era do escritório, do seu escritório para fora, mas do seu escritório para dentro, que precisava ser alterado. Então foi muito legal, muita gente bacana. Nessa primeira temporada, vou chamar assim. A gente já fechou, ano, a gente já fechou uma temporada antes, mas primeiro ano, acabou 2022, que nesse primeiro ano de CJP Cash. E a questão, Gustavo, reiterando o recado que você falou da inscrição no YouTube, né, no canal, é muito importante para a gente, é muito importante para qualquer projeto que se mostra nessa realidade digital, no YouTube, redes sociais, como é a nossa ideia, como é este projeto aqui do CJPcast, é muito importante esse engajamento. A gente ficou bem surpreso, bem feliz com o alcance que começou a chegar, né, esses bate-papos, os cortes especialmente, que a gente preparou, que a gente consegue divulgar temas específicos, chamar atenção para algum assunto específico da carreira, e a gente ficou bem contente com algumas repercussões de bate-papos e convidados e cortes, especificamente, que alcançaram, né, tiveram um bom alcance, inclusive fora de Belém, fora do Pará, fora do Brasil, inclusive, tivemos, analisando os dados, a gente conseguiu atingir bastante gente fora e foi bem legal saber. E a gente precisa, assim, vocês ajudam bastante a gente se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, né, engajando de alguma forma, comentando os vídeos no YouTube. Pra gente é muito importante que isso a gente vem pedir novamente, vem reiterar aí pra quem gosta, pra quem já escutou o projeto, pra quem tá ouvindo agora. Ouvindo, né? Ouvindo, exato. Para que se inscreva lá e ajude a gente a chegar em mais pessoas. Beleza? Gustavo, como começou? Vamos assim, iniciando esse bate-papo, assim, como foi a ideia? Assim, só contextualizando, a gente tem um escritório, nosso escritório de advocacia há 11 anos, já tem um episódio que a gente comenta. Tem 2 episódios, um entre nós sócios, outros nós sócios com a equipe. Que a gente conta um pouco da história, um pouco do nosso pensamento, o que a gente pensa como escritório, do que é um escritório. Então a gente se forma em direito, quer advogar e não sabe o que fazer, não sabe que hora escolher, se começa sozinho, se associa, se vai para um escritório. Então a ideia foi muita gente compartilhar isso, né? Claro que não foi a ideia principal, mas foi um dos assuntos que a gente percebeu que havia uma certa dificuldade, uma certa demanda, especialmente de profissionais que estão começando a carreira. E a gente tem 11 anos de escritório, nosso escritório começou de um jeito, não é o jeito certo nem o errado, começou do nosso jeito. Foi de acordo com a nossa realidade. Isso é importante a gente deixar claro, é que não tem um jeito certo, não tem uma fórmula de bolo, de pão para fazer, para se empreender, né? Principalmente se empreender na advocacia, como a gente fala. Isso ficou muito mais claro, assim, ouvindo os convidados que a gente ouviu, e cada um tem uma experiência que em algum momento toca, em outros momentos, assim, foi totalmente diferente, né? Então, assim, cada um deu certo ao seu tempo, ao seu tamanho, à sua maneira, a sua forma de ver, de enxergar a advocacia, e foi muito bom para a gente flexibilizar isso, né? Não tem receita, não tem uma regra. Existem skills, existem decisões que você toma que são comuns, acho que a maior skill que a gente percebeu aqui é ter vontade de fazer. Não tem, isso daí não tira... não é que não tira, é onde efetivamente tudo começa, é ter vontade de fazer e persistir, a resiliência de começar o escritório, de começar a advogar, exatamente. Não... Eu acho também que o objetivo nem necessariamente tem que ser abrir um escritório. Assim, não se mede o sucesso na carreira por isso. Você ter o escritório próprio, ter o teu nome na porta ou não. Aí existem N formas, existem pessoas que são tão ou mais reconhecidas, que não tem escritório próprio, que tem uma carreira estabilizada, tem resultados muito positivos, estão satisfeitos, tem um plano de carreira, de remuneração, de liberdade de trabalhar, que estão escritórios de terceiros e conseguem compreender isso de maneira muito positiva, muito saudável, e tem sucesso nesse formato. Então acho que o objetivo, acho que a primeira coisa é assim, o objetivo não é necessariamente você abrir o seu escritório. Se essa for a sua decisão, ótimo, beleza, existem caminhos. Se não for, também não tem problema. Acho que a primeira coisa que a gente quebrou aqui é dizer assim, não,
Existem carreiras interessantes onde você pode trabalhar em sociedade, em associação a outros escritórios, e isso tá tudo certo. Ou até Tá tudo fora bem. de escritório também, né? Como, enfim, um dos temas que a gente vai tocar é isso, novos negócios, docência, cursos, Novos enfim, produtos novos dentro do produtos direito, dentro do como direito, advocacia, né? como advocacia, que, enfim, você precisa empreender, saber empreender, né? A advocacia é um dos caminhos do empreendedorismo no direito, mas, Verdade. assim, as coisas estão abertas para isso, né? A ideia foi essa, é mostrar que não é só um caminho e um único caminho. A gente tem diversos caminhos que a gente pode alcançar. Eu digo até que não foi nem a ideia original, foi um pouco na nossa conclusão agora. Exatamente. Tipo, a gente percebeu isso durante o processo, durante o percurso. Mas verdade... qual foi a ideia? Na tua cabeça a gente conversava muito antes e tal, mas qual era, assim, na tua cabeça antes? Temos um escritório, a gente se cobrava, de certa forma, um outro tipo de posicionamento, a gente se cobrava fazer algo a mais, a gente ensaiou alguns outros projetos e o podcast deu certo. Assim, o que tu acha? Qual foi o objetivo lá atrás de fazer esse podcast no formato que a gente realizou esse ano? Eu acho que, assim, para mim, que eu achava que o maior objetivo, o objetivo número 0, era estabelecer novas conexões. Assim, é óbvio que gerar conteúdo é consequência disso, eu acho. O podcast, para mim, a minha ideia original era gerar novas conexões, trazendo pessoas, como tu falaste no início, que a gente, de repente, não teria. Eu não teria oportunidade de conversar, porque é do teu ciclo pessoal, é do ciclo do Thiago, de pessoas que indicaram a gente, conversa com essa pessoa, tudo, e eu acho foi que... legal isso, a gente teve recomendações bastante de convidados. Tá e tal. aqui o Gabriel, que indicou a gente, o Fernando, para vir conversar com a gente. É verdade. E o Fernando tá se demonstrando, assim, até agradecer ele, um grande parceiro do podcast que ele lembra de pessoas, ele recomenda, lembra de pessoas, ele assiste, indica. Quando ele traz alguém pelo IBET aqui para Belém, se a pessoa tem uma agenda, ele faz questão de perguntar se a gente não quer bater um papo com essa pessoa, verdade. como foi o caso da Priscila. Então, eu acho que esse objetivo foi... Não, sim, claro, para nós foi assim. Eu te confesso que eu nem tava percebendo isso de uma maneira muito, muito concreta, assim, como isso. Mas, assim, claramente se abriu como enfim, portas, como possibilidade da gente conversar com pessoas que pessoalmente eu não conhecia, pessoalmente você não conhecia. E o mais legal de tudo, e essa era a minha curiosidade, eu acho que a gente conseguiu mostrar, a gente desse primeiro ano, a gente conseguiu responder até para mim uma inquietação minha assim, qual é? Existe essa receita de bolo? Aquela pergunta que a gente estava fazendo. Como é que cada pessoa chegou até o local que se encontra hoje na sua advocacia, na sua carreira? Qual foi o caminho percorrido? Quais foram as decisões fáceis ou difíceis? Ou que momentos aquele clique deu, aquele momento de tomada de decisão em relação ao lugar da carreira que ia seguir? Qual o caminho ia percorrer a partir de uma certa condição de realidade ali que estava se colocando? Como foi o processo de decisão de sair de repente de um escritório e abrir seu escritório próprio? Qual foi o momento de decisão de você, não, eu tô aqui, gostei, vou ficar e vou empreender aqui dentro, que tivemos exemplos das duas naturezas, dois cenários. Então foi um pouco de entender a trajetória de cada um. Acho que foi muito interessante. São pessoas que a gente conhece, claro, mas assim, são pessoas que alguns a gente nem conhecia, mas foi muito, muito interessante saber a mesma forma, a trajetória que essa pessoa seguiu até chegar onde está, entendeu? E aonde pretende chegar, o que pretende fazer. Então foi muito... Esse era o primeiro objetivo, assim, que eu imaginava de benefício de fazer podcast, certo? Que eram inquietações que a gente tinha. A gente cansou de falar aqui em alguns episódios do momento de dor que a gente chegava e, beleza, nós chegamos até aqui, e agora? O que a gente precisa fazer para crescer? Que decisões a gente tem que tomar? Que sacadas a gente tem que ter agora para a gente poder crescer, poder aumentar de tamanho, poder contratar mais gente, poder ter mais clientes, poder faturar mais, etc. E a gente queria conversar com pessoas a respeito disso. E nada melhor do que botar câmeras aqui
nesse papo e a gente poder compartilhar essa dúvida com mais gente, pelo jeito, pelo feedback que a gente tem recebido até aqui. Até aqui foi bem legal, foram feedbacks assim, a dor ela é compartilhada por mais pessoas. Agora, teve inúmeros outros vantagens, né? Teve sim, outros claro. resultados além disso. Resultados que a gente não tá... Esse é aumentar o network, assim, até as pessoas que vêm aqui, a gente fortaleceu relações, a gente também, enfim, criou relações novas, porque algumas pessoas a gente não conhecia, e eu acho que deles para nós também se tornou uma coisa mais próxima também. Então acho que foi uma boa possibilidade, claro, acima de tudo também gerar conteúdo, né? Assim, o gerar conteúdo, que é uma coisa que é o que sempre... permite. Gente, era um problema pra gente. Era um problema pra gente, que assim, na era das redes sociais, né? Você precisa ser lembrado, você precisa ser visto, e a gente tinha uma certa dificuldade, ainda tem, né? Vamos falar assim. Botar o celular na frente, botar o gravar celular na conteúdo. frente, falar, ser lembrado para que as pessoas te procurem, enfim. Então o podcast veio ajudar muito a gente nisso. Muito, muito, muito. Mas eu te confesso que esse não era o meu objetivo número 0. Eu acho que o meu objetivo número 0 acabamos de descobrir mais uma vantagem. A gente conseguiu conciliar a fome com a vontade de comer aqui em são 2 hosts aqui, né? Eu e tu. E tu tinha um objetivo, eu tinha outra, que a gente acabou no projeto fazendo exercer aqui, fazendo cumprir os 2 objetivos e outros que cresceram, né, certo? Nossas redes sociais, a gente conseguiu ter... E a gente não fala sobre muito conteúdo também, a gente fala... Claro, tem determinados momentos da conversa que é técnico. Tem alguns polêmicos, e acho que tem que ter mesmo. Mas assim, mais do que isso é compartilhar carreira, né? Conteúdo sobre carreira, sobre gestão, sobre marketing, E a gente falou sobre tudo isso, a gente estava aqui enumerando. O que a gente falou nesse primeiro ano? O que o podcast nesse primeiro ano focou em termos de conteúdo? Vamos lá. As áreas, de um modo geral, né? Áreas de direito. Assim, quando a gente diz áreas do direito, qual o objetivo disso, né? O objetivo de tentar permitir como foi que esses convidados chegaram ao momento de tomar a decisão em se especializar e focar em determinada área, determinado nicho ou segmento, que é uma coisa que a gente aprendeu aqui. Exatamente. Segmento de negócio. As meninas vão lembrar dessa lição que elas deram no episódio delas. Mas áreas do direito, ou seja, o que levaram essas pessoas a se especializarem. Quais são os desafios dessas áreas, né? Acho que quais skills, acima de skills. Quais os desafios, o que a pessoa precisa. A gente não falou muito de técnica da área, né? Não. Mas a gente falou quais são os desafios, porque cada área do direito tem seu desafio. Muito embora o direito seja único. São mercados diferentes, formas de captação, posicionamentos. Uns casos você precisa compartilhar conteúdo técnico, porque o conteúdo técnico ele aproxima mais, a gente falou isso do caso trabalhista, direito de família, criminal, que são casos que se aproximam mais da realidade do cliente. Outros, a gente compartilha, outras áreas você precisa focar em conteúdos, especialmente conteúdos empresariais, mas não no conteúdo em si, porque não tem uma grande audiência sobre esse conteúdo e tal. Você não vai falar o juridiquês para aquele teu cliente, porque é um conteúdo que geralmente é chato. Mas em soluções de problemas, soluções de situações, casos concretos, etc. Você tem que ter um posicionamento diferente nas redes sociais, falando sobre marketing. Foi o nosso primeiro episódio, inclusive. Sim, o marketing. Foi sobre marketing com o Rafael. E a gente... são diferentes posicionamentos que o advogado tem que ter, dependendo da área de atuação que ele escolhe especializar. Então tem que ter cuidado, porque você não pode simplesmente replicar o que está dando certo. Um cara que é mega presente, mega engajado nas redes sociais em relação a direito de família, por exemplo, o cara não vai obedecer ao mesmo critério, a mesma regra, o mesmo critério, copiar. Não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula de bolo. Mas você consegue criar um padrão, você consegue identificar pelo menos um padrão de posicionamento, depender da área de atuação que você está. Então tudo isso é importante. Você não pode simplesmente copiar assim, eu vou fazer assim, tal. Não. Se o teu objetivo é o cliente X, se o teu objetivo é captar o cliente X, você não pode fazer um posicionamento de um cara que está focando no cliente Y. Certo? Claro. Então você tem que
se posicionar de maneira que... Então isso mexe com toda a construção do seu marketing, falando aqui sobre marketing especificamente. Então, as áreas de atuação do direito e os caminhos que cada um desses convidados escolheu para atuação tem tudo a ver com o marketing que ele vai focar, que ele vai investir, que ele vai... o seu posicionamento de mercado. Uma coisa depende exclusivamente da outra. Então, acho que foi uma das lições bem claras que a gente teve quando a gente trabalha áreas do direito. A gente falou aqui áreas do direito eleitoral, sobre as áreas do direito. Direito eleitoral, direito público administrativo, eleitoral com a Amanda e com o Gleidson, público administrativo com o Gleidson também. Com a Amanda também. Com a Amanda também. Direito de família, falamos com o Léo e com a Vanessa, foi muito legal. E com a Juliana e com a Fabiola. A Juliana mais direito de família, a Fabiola mais empresarial também. Bem interessante o episódio delas, assim, porque o negócio, pra mim era novidade, esse posicionamento, além de corajoso, em termos de mercado, mas para elas muito confortável de se falar, porque era uma coisa que é o objetivo delas, foi muito legal o posicionamento delas. Elas têm muito claro a missão delas. A missão, né? isso é bem legal. Se posicionar num determinado segmento de mercado para educar, para fazer um direito diferenciado. Não se escolhe para quem você vai advogar, mas assim... Para quê? Para quê? Mas assim... O objetivo, para mim, me pareceu muito claro na fala delas, é que o objetivo a gente precisa educar as pessoas para esse caminho. Então, foi bem interessante mesmo. Bem corajosa, bem legal, bem legal. Eu gostei bastante do episódio com elas. Falamos de direito de família com o Léo e com a Vanessa também. Falamos sobre direito criminal, aí a praia de vocês, né, com a Lorena, que deu uma aula. E com o Thiago também. E com o Thiago Brito, foi bem bacana os 2 episódios. O do Thiago mais recente, o da Lorena foi um pouco mais no começo. Foi bem... Da Lorena foi meio criminal, meio marketing, né? Também. E ela tem um posicionamento muito legal. Ela tem um posicionamento muito legal de marketing. Ela lançou logo depois ela já estava com planejamento, ela falou em off pra gente, e logo depois que que a gente gravou aqui com ela lançou o curso dela. O curso dela é muito bom também. Tá bombando aí, graças a Deus. É uma amiga muito querida. Depois do criminal previdenciário. Tem uma história também bacana, né? No caso da Lorena ainda tem uma história bacana de carreira, foi bem legal. Sim. Falamos sobre previdenciário com a Camila, que começou no escritório. E hoje tá bombando. Tem um escritório próprio, ela tomou essa decisão, tomou esse posicionamento de fazer exclusivamente isso. Tá indo muito bem, a gente fica muito satisfeito. Muito feliz. Nesse momento, enquanto a gente tá gravando esse episódio, ela tá fora, tá num curso. Num congresso lá... grande de direito previdenciário, ela até mandou uma mensagem para todo mundo, feliz da vida, que ela tá lá, e ela é uma grande parceira, uma amiga também que a gente construiu, muito querida, a gente construiu aqui no relacionamento do escritório. Trabalhista, com o Daniel Aguilar, uma experiência muito bacana também, assim, numa visão de posicionamento, teve a reforma trabalhista e teve que pivotar o negócio total, teve que pivotar, então essas sacadas de quem quer empreender na área do direito não dá tempo de ficar choramingando, não dá tempo. A gente teve isso, né? Na pandemia, nós sofremos um bocado aqui na pandemia. Todo mundo, né? Internamente foi complicado pra gente. A gente demorou um pouco para conseguir se adaptar com home office. Mas assim, a lição que a pandemia nos deu e que o Daniel deixou isso muito claro no episódio dele, no caso da reforma trabalhista, acabou, cara. Assim, não dá tempo pra ficar chorando. Não dá tempo para ficar chorando, se lamentando, não adianta. O empreendedor, ele tem que buscar resolver o problema, o seu problema, né, do seu empreendimento, no caso, o seu escritório, que teve uma mudança radical aí de legislação que impacta diretamente na prática do mercado da advocacia trabalhista, e eles prontamente perceberam isso e mudaram e estão super bem. Foi bem legal a sacada perceber isso, assim, essa lição maior da conversa com ele foi muito bacana nesse sentido. Falamos sobre holding, né, assim, que é um produto que vem que exige um conhecimento com o Felipe Esteves, isso. É um produto que vem do conhecimento de algumas áreas específicas. Você fala direito de sucessão, tributário, societário, tem que ter conhecimentos muito específicos
sobre negócios, né? Ele estava falando que ele especializou na parte do agro. Sim. Então ele entrou nesse mercado de holding do agro. É um produto novo, ou seja, qual é a lição disso? Cara, sacadas. Você tem, às vezes, assim, assim, o senso comum é vou escolher uma área e vou fazer o feijão com arroz daquela área. O cara pegou uma área... Ele, na verdade, ele pegou vários conhecimentos. Vários conhecimentos. Tributário, que era a área que ele queria. Que ele começou a se especializar. O empresarial também, ele tinha 2 especializações, se eu não me engano, tributário e empresarial. E aí, o que eu faço com essas 2 coisas? E ele conseguiu... bolar um produto que começou a conhecer, começou a testar a demanda, começou a receber feedback dessa demanda e com muita paciência e com muita análise de dados, com muita análise de mercado, com muita análise de negócios, de demandas, ele bolou um produto, se especializou, estudou bastante e hoje a advocacia dele, eu vi um dia desse, estava fazendo palestra em Miami, dando sobre o assunto, sobre holding, então é bem legal assim, você tá antenado a esses produtos, a essas demandas e cara, e a fundo, e enfim, empreender de novo, aquele desafio, não ter medo e se especializar, estudar, e muitas vezes essa especialização ela vem de 2 áreas diferentes a priori, que não se comunicavam do curso, mas que em tese não se comunicavam. Na verdade, assim, tributário e empresarial sempre se comunicaram, mas assim, cada um no seu empresa, mas ele conseguiu, de certa forma, fugir da empresa com essas 2 áreas do direito, vamos dizer assim. Ele não fica lidando com o dia a dia da empresa, ele apresenta uma solução específica para um grupo, para uma família, para o grupo familiar de um modo geral. Um alto ticket. Um high ticket e pronto, ele não fica no dia a dia na dor de cabeça do empresário, entendeu? Ele apresenta o produto, dá uma solução para o cliente e já vai. É uma forma de se posicionar. Ele não necessariamente é aquele empresarial de cliente de partido, de não sei o que, não. Ele chega lá e o curioso com isso é que ele, de certa forma, ele não compete. Ele tem, de repente, advogados internos como parceiro dele. Que o advogado interno está vendo que aquilo é um objetivo, ele faz uma parceria, o Felipe vai lá, apresenta a solução, faz a solução rodar e tá fora. Então ele não é uma competição com os advogados internos também. Acho que a sacada do produto dele é bem legal por conta disso. Bem legal, bem legal. Falamos também sobre direito tributário, Fernando, e aí também voltado à carreira dele, né? Ele começou com advocacia, mas ele sempre quis ir para o conselho. Pro CAF, na Receita. E tá hoje, conselheiro do CAF. É conselheiro do CAF. Docente, apaixonado pela docência também. E tem um escritório. Tá licenciado do escritório, né? Claro, por conta do cargo do CAF. É mandato, então ele volta para advocacia. Mas assim, como posicionamento, ou seja, falamos sobre áreas de direito tributário e o Fernando direito tributário na veia. Na veia. É um cara divertidíssimo que faz o direito tributário ser mais leve, né? Que é uma das áreas pouco palatáveis na academia, né? O cara é mais difícil de entender. Ele torna mais leve, bem legal mesmo. E o ambiental com o nosso amigo João Daniel de Sá. Macedo Sá, que interessante, teve uma carreira. E ele mesmo falou isso no episódio dele, teve uma carreira diferente. Ele teve uma carreira que ele começou, foi pela docência, foi pela autoespecialização, fez mestrado, doutorado. Ele começou um escritório próprio, montou, não teve o resultado que imaginava. E foi hoje... recebeu um convite de um grande escritório. E hoje está como parceiro, como... trabalhando, associado a um escritório... Empreendendo internamente desse grande escritório, né? Exato. Foi um caminho que muitas vezes as pessoas associam como um caminho inverso. Que não tem negócio, não tem certo e inverso. Eu acho que tem caminhos. A gente tem... a área do direito, de um modo geral, a gente é muito vaidoso, né? Vamos falar como é. Então, quando a pessoa sai do escritório próprio, vai, entre aspas, trabalhar para o outro... Há quem enxerguem isso como uma regressão. Mas não, às vezes não. No caso do Daniel, que ele deixou claro pra gente, foi uma progressão de carreira. Ele deixou muito bem claro, ele podia estar ganhando X sozinho, mas ele pode estar... Ele deu um upgrade na carreira dele quando ele fechou o escritório dele e foi empreender dentro de uma grande banca de advocacia
aqui do estado do Brasil, na verdade, não é do estado do Pará, é do Brasil. Reconhecidamente. Então, assim, o episódio do Daniel, além do direito ambiental foi muito interessante por conta disso, porque quebra certos paradigmas que a gente tem pela vaidade que o advogado tem, de que, não, ele tá dando um passo para trás. Não, na verdade, ele tem um puta passo para frente e tá feliz da vida. E sobre o direito ambiental, assim, foi muito legal também o tratamento que ele deu, assim, às grandes oportunidades enfim, de advocacia na área ambiental, de tão complexo e tão interdisciplinar, multidisciplinar que é a área ambiental. O desafio trazido para o advogado, ele por ser complexo, ele é muito novo, ele é muito aquela sacada da criatividade, claro, do conhecimento, da base, dos fundamentos, mas da criatividade de resolver o problema, de mexer com valores que são até ideológicos muitas vezes, né, na área do direito ambiental, e você trabalhar para levar o empreendimento, levar a sua advocacia, levar o seu cliente na área do direito ambiental a ter uma associação mais racional com as leis, com os regulamentos, enfim, com as normas de direito ambiental que regulam as atividades todas elas, né? Então, do grande desafio que e do grande senso de oportunidade que tem você advogar na área ambiental num país que é altamente regulado, né, que tem muita regulação sobre essas atividades. Então, desmistifica um pouco, ele ajuda, né, no episódio dele, desmistifica um pouco a você se posicionar como advogado na área ambiental nesse ambiente, especialmente na Amazônia, onde tem grandes conflitos aí de todo gênero. Então, nessas áreas ambientais a gente ficou bem servido, assim, de experiências, de demandas. Você estava falando aqui do ambiental, lembrando de polêmicas no episódio Direito de Família que a gente falou que a gente fez com o Leonardo. Acho que tem um episódio que você não tava. Não, tava o Thiago não tava, comigo. O Thiago tava gravando, eu não pude. Assim, teve tanta polêmica em relação a termos novos, né? Hoje em dia as relações estão caminhando para uma nova realidade. Falamos sobre contrato de namoro, sobre namoro qualificado, sobre, enfim, coisas novas que hoje o direito tem que responder. E o Léo sempre gostou disso. Sempre gostou. O Léo sempre gostou disso, ele sempre foi. Enfim, eu conheci o Léo quando eu era ainda estagiário. Eu não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas ele sempre falou, ele sempre deu aula de família fazendo paralelo com novelas, buscando alguma polêmica de novela. Ele falou que veio um livro dele, inclusive, sobre isso, o direito de família nas novelas da Globo. Isso. E aí agora ele tá se dedicando totalmente se dedicando não, que ele sempre se dedicou. Ele é mestre, ele é professor, e agora só que ele tá focando agora em escrever livro, né? Escreveu o primeiro sobre contrato de namoro, aí agora o de testamento, e agora ele vai escrever esse terceiro. Foi bem, assim, muita polêmica, assim, no episódio dele, foi bem legal por isso. E a gente falando sobre áreas do direito, acho que a ideia é ajudar quem tá querendo se posicionar. Falei, putz, gostei desse tema, gostei desse enfrentamento, gostei daquilo que eu ouvi em relação aos desafios que essa área vai me exigir, seja o caminho que eu venha tomar na advocacia. E gostei, vou experimentar, vou ver, vou fazer, vou por aqui, vou por ali. A gente compartilhou muitos erros também de carreira, de decisões que nós... Não só nossos, mas dos convidados. De outros convidados, acho que ficou claro, especialmente no episódio com o nosso time, foi bem legal nesse sentido. Acho que todo mundo abriu ali, entregou tudo, o que passou, o que levou, o que espera da própria carreira. Ideia de futuro foi bem legal neste sentido. A gente conseguiu compartilhar esse conteúdo também. E além das áreas e as decisões de carreira relacionadas às áreas, a gente falou também sobre aquele velha dicotomia na nossa área entre docência e... Sim, docência e advocacia. A gente conversou. Esse episódio tu não estavas, foi bem no período auge da eleição. Falando com o Marcelo. Foi com o professor Marcelo, que é a professora Ágata também. A professora Ágata a gente falou, mas eu acho que como o professor Marcelo Ribeiro foi mais... Foi o tema próprio. Foi o tema próprio, assim, que a gente enxerga, assim, meio que o direito, quando a gente sai da faculdade, a gente enxerga. Ou a gente é advogado, ou a gente é juiz, ou é advogado ou é carreira pública. A gente não enxerga a docência como uma possibilidade
de sucesso. E ele deixou isso muito claro pela Sempre história de tratou vida dele. a docência como uma carreira alternativa. E hoje não. E hoje ele deixou muito claro no episódio que, tipo assim, a docência não te permite, se você quer um excelente doutor, não te permite deixar ela, um excelente professor, né? Não te permite deixar ela em segundo plano. Ela tem que ser um primeiro plano. Enfim, existe uma forma de empreender dentro da docência, que isso para mim foi fantástico, que a gente não que eu no mundinho aqui não tinha conseguido enxergar, considerando porque a carreira da docência é uma carreira catedrática, né? Meio que rígida, aí é tradicional. E aí ele mostrou que não, que há como se empreender dentro da docência sem perder determinados dogmas. Isso que eu acho que ficou bem legal. A história de vida dele, enfim, que ele deixou claro no episódio, as dificuldades que ele teve de fazer o mestrado, de fazer o doutorado. E ele tinha como objetivo, ele tinha uma missão que era ser professor, e ele tá aí, é um dos grandes professores realizado, um dos grandes professores de processo civil do Brasil, palestrante, autor de livro concorrido para esses cursos de pós-graduação. E aí eu acho que a gente pode fazer um link também com essa questão de cursos e eventos, que eu acho que também tem tudo a ver com essa questão de docência, que a gente conversou com a Priscila, do IBET, coordenadora nacional do IBET. Incrível também, é uma forma a relação entre networking, gestão, networking com participação de eventos. Exatamente. Não, e não só isso, é porque assim, ela é professora também, né? Isso. Ela é professora também. Ficou claro que hoje a principal forma dela trabalhar, dela se remunerar é como professora, seja ela numa cadeira de gestão como coordenadora do IBET, seja dentro de sala de aula, e também organizando o Congresso Nacional do IBET, que é um evento já tradicional para quem é do direito tributário, um dos grandes eventos tradicionais. E aí a gente faz esse link que é assim, cara, isso é uma puta carreira possível. E como as coisas estão interligadas, né? Assim, mesmo não sendo planos primário, secundário, primeiro, né, como profissão A, profissão B do direito, mas como as coisas estão interligadas, assim, você tendo esse reconhecimento, sendo um professor de destaque, tendo, enfim, conhecimento e carreira acadêmica, você tendo o que falar, você participa desses eventos, você aumenta a tua rede de network, você fomenta isso, vai criando essa referência, e isso volta na tua advocacia, seja consultiva, contenciosa do teu escritório, como network, como forma de captação. Então, como isso de fato é um ciclo virtuoso, né, para a carreira do direito. Você precisa de fato alimentar com a mesma dedicação todas essas estratégias, né? Todas essas estratégias, todos esses posicionamentos e todas essas carreiras, especialmente valorizando, né, a carreira da docência e valorizando também a tua advocacia, como elas se complementam de certa forma. E aí me traz uma outra... Eu faço um link com uma outra... Isso aqui ficou muito claro, mas eu faço um link com uma outra experiência do marketing. A gente falou com o Rafa no primeiro episódio sobre marketing. Assim, hoje um professor ele tem ali uma repercussão vinculada ao teu grau de alunos, tua quantidade de alunos na tua turma, certo? Um professor, isso estou falando como estratégia, na docência, pausa como estratégia de valorização da tua advocacia, do teu nome, da tua referência. E no marketing hoje, ou seja, com uma boa estratégia de marketing, você consegue ter um alcance bem maior. E uma coisa não exclui a outra, até porque a gente vê em relação ao marketing muita gente não validada tendo repercussão. Sim. Não sei, quando eu digo não validada, não validada como o exercício do marketing, como profissional do direito, exercício do marketing, mas eu estou dizendo não validada como grau acadêmico, não validada como... Sim. Eu não acho que tenha necessariamente necessidade de você ser um catedrático para você ser um advogado de sucesso. Não é isso. Mas
Claro que uma validação acadêmica numa determinada área te dá um pressuposto. Uma validação acadêmica e uma validação de mercado te dá esse pressuposto. Te dá esse pressuposto aí, ok. Mas tem muita gente também que consegue isso apenas na validação do marketing. Assim, eu acho que isso não torna o marketing, obviamente, como um instrumento negativo, mas como uma baita válvula de escape daquele conteúdo, daquele conhecimento, daquela relação. É uma oportunidade, porque às vezes... Cria-se uma nova oportunidade. Uma coisa que ficou muito claro também ao longo desse bate-papo com essas várias pessoas que a gente teve, é que, tipo assim, cada um tem a sua régua de medir qualquer coisa. Exato. Medir sucesso, medir... Cada um tem... Às vezes a gente fica preso na nossa régua e a gente acaba não falando, não tá bom. Ou acaba comprando uma régua de alguém. Exatamente. E aí era exatamente esse ponto que eu ia dizer. Essas pessoas que de repente não têm uma validação acadêmica e nem uma validação de mercado, mas elas acabam ganhando a validação de pessoas que não têm conhecimento do direito. O direito pra gente... A forma de comunicar. Exatamente. O direito pra gente é uma coisa tão básica, mas para outras pessoas a gente tá falando... Grego, exato. Entendeu? E aí a pessoa vem, fala de uma forma simples, descomplicada, e didática, e entrega. Essa pessoa que está assistindo, ela valida. Automaticamente valida, referencia. Então essa pessoa, às vezes, ela não tem uma referência acadêmica, ela não tem uma referência de mercado, mas ela passa a ser uma referência pelas redes sociais. Então fazendo um nick que tu estás falando. Então, tipo, a gente tem vários caminhos. A gente tem o caminho da docência, a gente tem o caminho do mercado, e as redes sociais trouxe esse caminho também de validação, que é uma coisa interessante. O que não pode, e aí a gente precisa deixar bem claro, é sair falando qualquer coisa de qualquer coisa. Você tem que ter um mínimo... Tem muita gente hoje falando coisas claro, sobre qualquer coisa. Tem. E essas pessoas, eu acho que naturalmente o próprio mercado vai limá-las. Mas, assim, é um caminho. Se você tem segurança no que você está falando, tem um pouco de conhecimento, um dos caminhos é o marketing também. Você tem que explorar isso. Independente do jeito. Do estágio que você esteja, do produto que você use, você tem que ter estratégia, claro, mas assim, você tem que explorar isso de toda forma. Acho que essa facilidade, aquela linguagem rebuscada que nós culturalmente somos ensinados a ter, eu acho que isso está cada vez mais quebrando, né? Temos hoje audiências virtuais, um certo movimento aí para voltar tudo presencial. Não, o CNJ já voltou, já bateu. Né? Já bateu o martelo de 60 dias da decisão. Agora, quando voltar do recesso, já tem que ser tudo presencial de novo, salvo exceções. O próprio CNJ já regulamentou algumas exceções. Então, assim, mas tivemos audiências virtuais, tivemos, enfim, mudou a linguagem de comunicação hoje o regulamento da OAB sobre posicionamento, sobre marketing, propaganda, publicidade de advogados também vem flexibilizando algumas coisas que antes proibia, e isso gera necessariamente algo que a gente já tinha, mas a gente falava para nós. Aquela questão da oralidade, o direito sempre foi oral, de certa forma, só que aquela oralidade erudita, aquela oralidade que a gente fala para nós mesmos, da sustentação oral, onde advogados falam para juízes, advogados falam para ministros, advogados falam para desembargadores e vice-versa, né? Então essa oralidade, essa questão da postura, da oratória, quantos cursos de oratória tem aí ainda a rodo, né? Mas é uma oratória que sempre foi voltada para o exercício do tribunal, né? Do discurso do tribunal, da sustentação oral, enfim. E hoje em dia não, a tua capacidade de comunicação ela tem que ser mais simples, mais direta, mais voltada para para as redes, para os canais onde você possa passar aquele conteúdo como forma de captação de clientes, e não apenas a erudição da sustentação oral. Então, mais um desafio aí para quem... E não tem jeito, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Essa capacidade de comunicar, ela atrai muito cliente. Ela é uma das maiores formas de captação, e a gente precisa quebrar. E essa erudição não capta cliente. O juridiquês, que a gente chama, muita gente chama, ele não capta cliente. Então, a tua capacidade de simplificar a tua oralidade, desenvolver essa oralidade, mas também de uma maneira simplificada, e não aquela tradicional dos tribunais, da sustentação, do júri, etc. Acho que é outra coisa que ficou muito clara para a gente quando a gente fala sobre marketing jurídico, marketing do advogado,
e como se posicionar, estratégia de posicionar. A gente viu isso em alguns convidados. A Vanessa desenvolve bem isso, a Lorena desenvolve muito bem isso, enfim, outros convidados nossos, o Gleidson está desenvolvendo isso muito legal. Bem também. Então, assim, as pessoas são advogados que estão com essa simplificação do direito, trazendo essa simplificação da comunicação para, enfim, para desenvolver, para se posicionar, para captar mais clientes, para se relacionar, para passar conteúdo, etc. Acho que foi uma coisa que ficou bem clara, assim, para mim, nesses 25 episódios que a gente já gravou, de que já estão no ar no podcast, é uma lição resumida aí, dos desafios dessas áreas, concorda? Concordo, é isso. Falando em tecnologia, eu acho que a gente também faz um link bem legal pro papo que a gente teve com a Agatha, que é uma coisa que o direito e tecnologia agora estão se tocando de forma assim que algo inimaginável, né? E que algumas... A gente vai ter que romper essa barreira, cara. Exatamente. Também. Algumas áreas ainda não aceitam, mas ela deixou bem claro que esse é o caminho, esse é o futuro. Não é que o direito vai acabar, mas o direito precisa... Como é que o direito vai responder no metaverso? Exatamente. Como o direito vai resolver no metaverso? O direito precisa se adaptar. Precisa. O direito de um modo geral, não é uma área, não é uma área, é o direito, né? E nós precisamos. Isso, e essa mudança do direito, ela não vem a não ser a partir da atuação do advogado. Sim. Da criatividade, do conhecimento de causa, da participação, das experiências, das skills que o advogado tem, não no direito escrito ali, no nosso código, mas das experiências, como relacionar, outras formas de interpretar e decidir essas novas demandas que estão batendo na porta já. Já vão entrar. Cara, e por fim, eu acho, falamos sobre a gestão. Gestão, quando eu digo gestão, eu estou simplificando. Mas quando eu digo gestão, eu estou falando de gestão, estou falando de finanças, de relação de cobranças, gestão de cobrança, a gente conversou, gestão de carreira, cobrança, gestão de carreira, gestão financeira, gestão de... Por indicadores. Por indicadores. Leitura de indicadores, criação de indicadores. A gente falou tudo não, mas a gente falou bastante coisa. Acho que é uma coisa que na próxima temporada a gente pode explorar um pouquinho mais. Que pra gente tá mudando, ou seja, essas lições que nós tivemos com essas pessoas que falaram sobre isso, pra nós... Foi uma consultoria, vamos combinar que foi uma consultoria gratuita. Não, mas gerou, exato, e gerou, uma consultoria gratuita, na verdade, para quem tá ouvindo. Tá ouvindo também, para todo mundo que ouviu. E para nós, principalmente, agora, que estávamos eu tô falando aqui. Que pra gente, a gente conseguiu mudar muita coisa e tá aplicando, nós estamos aí no nosso planejamento estratégico de 2023, nós vamos incorporar muita coisa que nós vimos aqui, vamos aprofundar coisas que surgiram nesta mesa. Exatamente. Nesta mesa aqui vão ser incorporadas, são discussões que a gente já está planejando para o planejamento estratégico de 2023 sobre empreendedorismo na carreira, parcerias profissionais, falando aqui com 2 contadores, profissionais da contabilidade, que é o Lamarck e o Ian, que é atual presidente do CRC Pará. Parceiros nossos, assim, tivemos negócios juntos, já tivemos indicações e tal, e como essa relação pode se aproximar e deve ser aproximada com outras áreas do direito, ou dentro da área do direito, dentro da carreira jurídica, dentro da advocacia, como fortalecer essas parcerias, elas trazem resultados positivos. Então a gente falou sobre gestão, parcerias profissionais, falamos sobre empreendedorismo, produtos, falamos da holding no caso também, E também carreiras. E também dentro do empreendedorismo que a gente não falou, que a gente acabou não passando batido, mas o produto da mediação também. Da mediação com o Anderson, a Roberta e a Patrícia, exatamente, que é uma... Também foi Cansaram daquela visão tradicional da advocacia, de litígio, falaram assim, cara, não é isso. O caminho do direito não é esse, não é esse. Bateram, lutaram e se desenvolveram um instituto de mediação, ou seja, de resolução de conflitos, aparentes conflitos, de outra forma. Que é um outro caminho também para o direito. Para o profissional. Pro profissional, exato. Que é um caminho que precisa ser enxergado. Não, e também, de novo, acho que tá batendo na porta essa forma de atuar. Acho que falta da liga. A impressão que me dá, assim, falta daquela liga, mas já tá... Já está sendo experimentado em muitas talvez coisas. A liga está faltando, porque assim, quando se pensa em direito, se pensa nos tribunais, no conflito, no litígio, recursos, etc. E isso, de certa forma, apesar dos tribunais terem o tal do Sejus, que, né,
esses sejus, que foi uma obrigação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Mas é um movimento. É um movimento, mas essa mediação, na verdade, ela deve se dar fora do tribunal. Pelo menos foi o que eu depreendi do papo. Não é que o tribunal é uma das ferramentas, é uma das portas. Eles falavam muito em portas. O tribunal é uma das portas, mas talvez o ideal seja uma porta antes do tribunal, que é fora mesmo dele. Pode ser mais barato, pode ser mais efetivo, pode ser menos desgastante, ou seja, o litígio, o desgaste, a insegurança jurídica que o processo impõe, ou seja, aquele receio. Você está terceirizando decisões. Quando você entra no litígio, o tribunal serve para isso. É alguém que vai dizer quem tem razão, e muitas vezes você tem formas mais seguras, mais efetivas, mais rápidas e mais efetivas mesmo. O que ficou bem legal nesse papo é que assim, as pessoas têm a sensação de que o problema vai ser resolvido quando um terceiro vem dizer quem tem razão. E na verdade, na grande maioria das vezes, esse terceiro cria um terceiro problema e que até porque não consegue encontrar a solução. Né? Quem não tem razão necessariamente vai buscar o segundo grau de jurisdição. Ou seja, vai insistir na tese, vai esticar a corda de outro lado. E isso é bem assim, isso prolonga, né? A nossa tradição litigiosa no tribunal, tradicionalmente ela é grande, ela leva o processo a demorar muito tempo. Então nós temos médias absurdas de tempo para resolver um problema que pode ser resolvido em 2 tempos através da mediação. Então desenvolver a estabilidade de mediar, isso não é simplesmente você dizer quem está certo. Tem técnica, né? Tem técnica, treinamento. Ficou muito claro que eles passaram por treinamentos muito específicos. São skills que a pessoa precisa desenvolver para poder trabalhar no mercado de mediação. Para poder oferecer isso, né? Para poder oferecer isso. E você construir uma imagem exatamente nesse sentido. Você não pode ser não é necessariamente o melhor advogado. Você não tem que ser o cara mais o tubarão da área. Não é isso. Você tem que ter a palavra sensibilidade para ouvir e sugerir algumas opções de e às vezes nem sugerir, às vezes ouvir, mas me lembro, acho que foi o Anderson falando, às vezes assim, dependendo da forma de mediação, pode ter sugestão ou não, exato. Mas o melhor dos mundos é que as partes cheguem a essa você inquietar solução. De um lado, inquietar e ser uma espécie de balanço, onde esse balanço começa aquela gangorra, aquela caricatura da gangorra, vai muito alto, muito no alto, vai diminuindo até que equilibra. Até que acho que esse é o ponto chave. Foi muito legal mesmo lembrar do episódio deles. Então assim, foi muito legal essa experiência, Gustavo. Está sendo muito legal. No primeiro ano. A gente tem muito que melhorar aqui também na nossa organização do podcast para entregar coisas. Mas assim, acho que o resultado desse primeiro ano desse podcast foi muito positivo, foi muito enriquecedor para mim. E mais uma vez, o que a gente aprendeu com o podcast eventuais erros que a gente tenha cometido aqui, vão fazer com que 2023 seja um ano melhor e traga. O que tem em 2023 pra gente finalizar? Assim, 2023, a nossa meta, né? Nossa meta, e a nossa meta com uma premiação pra gente, mas principalmente pra quem tá ouvindo a gente. A gente batendo, aqui a gente fechou aqui, a gente batendo os 1.000 inscritos em 2023, a gente vai trazer um convidado muito especial que a gente não pode revelar, porque se a gente revela, de repente as pessoas perdem o interesse de se inscrever, mas é um convidado que é bem especial, vai ter uma dedicação de tempo para se preparar para isso, uma dedicação diferente para esse convidado ou essa convidada, a gente também não pode dizer quem é, mas as pessoas precisam nos ajudar para que essa conversa seja liberada, é quase que um videogame. Para liberar essa etapa do jogo, a gente precisa chegar nesses 1.000 inscritos. Nós vamos ter também parceiros desenhando. Sim, exatamente. Estamos desenhando para 2023. Vamos começar a fazer, parceiros. Vamos divulgar já parcerias, ou seja, venham assistir a gente que vai ser bem tratado. Vão ser muito bem tratados aqui, mais do que já são. Venham aqui sentar com a gente que vão ser bem tratados, claro. E, cara, novos temas. A ideia, eu acho que é reforçar aí esses conteúdos que a gente vem traçando. É um podcast feito pelo escritório, o CJP Advocacia,
para advogados, ou seja, o conteúdo não é para nós, não é para dentro, é um conteúdo para fora mesmo, a gente Consequentemente, a gente aproveita, é óbvio, mas é para compartilhar essas dores, compartilhar esses problemas e relacionar, claro, se relacionar a escritórios, relacionar a advogados, relacionar, enfim, interessados, estudantes. Acho que o objetivo é esse, é levar esse tipo de conteúdo para fora e a gente poder se relacionar cada vez mais aí em 2023. Beleza? Show de bola. Vamos dar uma pausa aqui agora nas nossas gravações. A gente vai trazer aí alguns conteúdos, reproduzindo conteúdos do ano que passou, para a gente dar um consolidado. Por favor. As férias dos advogados estão aí. Ninguém é de todo mundo, ninguém é de ferro. A gente é advogado, a gente está gravando esse podcast por um acaso, mas somos advogados e temos que aproveitar essas férias. Tá chegando o meu segundo filhinho, o Antônio. Eu vou aproveitar para curtir também um pouquinho ele. Exatamente. Então, faz parte. Vai dar as gravações semanais que está todo mundo acostumado. Vai dar uma pausa agora nesse período de dezembro e até meados de janeiro. Depois a gente volta com novos episódios. Enquanto isso, a gente vai ficar... Tá planejando aí, tá programando novidades para o podcast. De novo, vamos pedir para se inscrevam, ajude a gente aí nessa nossa nova etapa. A gente tá muito feliz com o que aconteceu até agora, mas a gente, pelos números, a gente sabe que a gente pode chegar mais, se todo mundo ajudar a gente. E é isso, pessoal. Até 2023 com novos episódios do CJPcast. Valeu, pessoal. Um abraço.